Insulto é como álcool, só funciona quando é recebido, disse o escritor de ficção científica americano Robert Heinlein. E para apoiar suas palavras, vamos contar uma antiga parábola sobre um sábio que foi insultado por uma pessoa em público na praça do mercado. "Todo mundo diz que você é um sábio velho", gritou o ofensor, atraindo a atenção de todos. "Mas tudo o que vejo diante de mim é um mendigo tolo e infeliz. Você não tem nada, nem sabedoria, nem dinheiro. É apenas um cachorro vadio, tão sujo e miserável." O sábio não reagiu a esses insultos e continuou a escrever algo silenciosamente nas tábuas, anotando algumas fórmulas e pensamentos. O ofensor ficou com ele por muito tempo, insultando-o com palavras amaldiçoadas, e quando se cansou, foi embora percebendo que o velho homem não foi afetado de forma alguma por suas palavras. Então, outro homem se aproximou do sábio e perguntou por que ele não disse nada em resposta. "Se você é realmente sábio, como todos dizem, poderia ter encontrado palavras fortes e insultado ele da mesma forma, para que todos rissem dele e concordassem com você." O sábio olhou para o homem bem vestido à sua frente, levantou-se e o convidou a segui-lo. Ele o levou a um poço de lama, pegou um pouco de lama e entregou ao seu novo conhecido. "Suje suas roupas e seu rosto com isso", disse ele. O homem recuou do sábio dizendo: "Eu não quero. Estou usando roupas limpas e não quero me sujar." "Então deixe-me jogar a lama em você mesmo", respondeu o sábio. "Você está louco, velho. Por que eu iria querer isso? Você quer que eu fique sujo?" "Você vê", disse o sábio. "Você não quer aceitar minha sujeira. Então você não ficará sujo." E eu não aceitei as palavras daquele homem, e elas não ficaram em mim também. Acontece que depende de nós se nos sentimos limpos ou não. Bem, resolvemos isso. Se você não entra em uma altercação verbal e não leva os insultos para o lado pessoal, ninguém pode te rebaixar. Mas por que as pessoas às vezes querem insultar você? O filósofo alemão Friedrich Nietzsche sabia a resposta, afirmando que as pessoas geralmente julgam o que não podem fazer e insultam aqueles que nunca poderão igualar. Você vê como é simples? E sabe o que Dale Carnegie, autor de cursos de desenvolvimento pessoal, pensava? Em seu livro Como Parar de Se Preocupar e Começar a Viver, ele escreveu: "Críticas injustas, na maioria dos casos, são um elogio disfarçado. Frequentemente, significam que você está despertando inveja e ciúme. Lembre-se de que ninguém chuta um cachorro morto." E o filósofo grego Aristóteles, que viveu antes de nossa era, já estava firmemente convencido naquela época de que só há uma maneira de evitar críticas: não fazer nada, não dizer nada e não ser nada. Bem, isso também faz sentido para nós hoje. Se você ou alguém nesta vida não pode evitar fofocas e insultos, temos que responder a uma pergunta simples: o que fazer sobre isso? Outra parábola lhe dará a resposta. Um jovem se aproximou de um velho e disse que precisava muito de sua ajuda. "Você sabe que sou uma pessoa conhecida nesta cidade. Faço muitas coisas boas, mas as pessoas me insultam. Elas estão sempre insatisfeitas com tudo", disse o jovem. "Você está ofendido pelas palavras injustas das pessoas. Para superá-las, faça o seguinte: assim que alguém disser algo ofensivo a você, pegue uma pedra e carregue-a consigo. Um pequeno insulto é uma pedra pequena. Um grande insulto é uma pedra grande", respondeu o sábio. O homem saiu e não apareceu na casa do sábio por um mês. Finalmente ele voltou com um saco cheio de pedras pesadas. "Olhe, estou fazendo o que você disse, mas não aguento mais", disse ele. "Então largue o saco", respondeu o sábio. O homem riu e disse: "Então devo apenas ignorar os insultos?" "Sim, ou carregue o saco de insultos com você sempre", disse o sábio. E finalmente uma citação do ator de cinema sino-americano Bruce Lee: "Se você está sendo criticado, significa que está fazendo a coisa certa, porque as pessoas atacam aqueles que são inteligentes, e é tão bom se sentir inteligente, capaz e bem-sucedido, não é?"